O Senhor me deu esse texto para trabalhar com os irmãos e, obviamente, chegar nesse objetivo, que é alcançar cada um dos nossos corações. E esse texto, Paulo, ele se dedica a trabalhar doutrinariamente os aspectos da salvação redentiva de Deus que se firmou em Jesus e no acontecimento do Calvário. E faz alguns levantamentos importantes aqui do que Jesus pregou, que a igreja da época estava esquecendo, e a de hoje eu não preciso falar. E que é importante ser feito hoje aqui entre nós, para obviamente estabelecer, né, ou fazer realmente ser aplicados esses princípios que são importantes para a obediência e o desenvolvimento do processo da salvação de Deus por Jesus Cristo em nós. Eu queria entrar nesse detalhe do que a gente constantemente trabalha em seminário, e eu sempre costumo avisar todo mundo, que essa definição de como Deus salva, ou o que Ele, na verdade, deve usar para salvar, ela não sai do homem. Não cabe ao homem e nem ninguém esta definição de como ele quer ser salvo por Deus, ou como Deus deva salvar ele ou a humanidade. Ele não tem autoridade para isso. Que diríamos que é um tema que não dá para filosofar. Não dá para você fazer isso com opinião. Porque se trata de uma ciência divina, que quer dizer que se Deus realmente tiver algum plano de salvar a humanidade e tentar servi-la com propósitos, essa definição é tratada na providência. Ele precisa tomar o lugar, assumir a posição para falar, para ensinar, para pregar, que foi o que aconteceu quando Jesus desceu aqui nesse mundo, o Cristo. Tá? Então está uma bagunça, e eu me refiro à questão religiosa, para não falar também evangélicos, essa bagunça de opinião, de conceitos, de pensamentos, de interpretações. Por quê? Porque aqueles que estão lá estão pensando dessa forma, que eles possuem esse direito de Deus de ditar, de definir quais serão as regras, como se o evangelho fosse uma opinião, e não é. Porque sempre quando eu falo para os irmãos, se nós tivéssemos que arrumar o que está acontecendo lá fora com as igrejas, nós não temos condições de fazer isso. Por quê? Porque houve uma quebra de autoridade e de centralidade em Cristo, e é mais do que óbvio e claro que as pessoas não estão consultando mais biblicamente as escrituras, os princípios, para definir pensamento de fé, para organizar pensamento de fé. Então começa aí. Quando você quer exercer razão e opinião sobre um assunto que não condiz com você, e nem com a tua realidade, quando digo você, a mim também, porque eu também não tenho essa autoridade. Então, diríamos que a gente começa a formar opinião sobre fé, ou organizar pensamento sobre fé, a partir do momento que temos certeza profunda de que Deus disse aquilo em pessoa. E evangelho para nós é esse acontecimento, que está acima dos profetas, que está acima da Escritura, que está acima do homem e do mundo. Quando Jesus desce, a palavra se personifica por ele. Jesus não é um livro, é uma pessoa, é uma vida. É um acontecimento orgânico, material, humano. Então, quando a gente fala de evangelho, nós falamos disso, do veredito da fé. Daquilo que Deus quer que eu e você saibamos da fé por Ele, pela face do Filho dele. Bom, então gostaria muito de fazer esse apelo para você que está me escutando aqui, que você abominasse, que você rejeitasse, quando o assunto for fé, quando o assunto for a salvação de Deus, que você rejeitasse qualquer tipo de opinião sobre um assunto tão sério e tão sagrado. Você, como todos, tem a responsabilidade. Vá fazer os levantamentos desses princípios, destas normas que foram reveladas por Cristo, para realmente chegar a essa conclusão, a essa reflexão, se você vai ou não aceitar. O que não pode é estar do jeito que está. O homem impondo razão e opinião quando nós falamos da revelação de Deus. E eu queria iniciar aqui essa questão do que diz respeito a essa expressão que Paulo usou, adoção, porque é um termo bem técnico,
o que ele utilizou. E a pergunta seria exatamente essa aqui. Esse conceito, né, ou esse termo e esse conceito foi usado por ele, pastor? Sim. E eu vou explicar por que ele usou esse conceito de adoção do que diz respeito à salvação de Deus por Jesus Cristo. Mas aí tem texto que Paulo ele usa essa mesma expressão em Romanos 8,15, 8,23, que nós vamos ler lá para frente. Romanos 9, versículo 4, Gálatas 4, 5, Efésios 1, 5. E esse conceito, esse termo realmente foi adotado por ele para trabalhar essa realidade da salvação de Deus. Por quê? Porque quando ele aplica esse termo de adoção para traduzir a salvação de Deus sobre Jesus Cristo, ou por meio de Jesus Cristo, ele usa esse termo técnico porque o entendimento que é que a salvação de Deus ali, em Cristo, ela leva uma relação profunda de implicações de natureza jurídica do que diz respeito a direito de se salvar. O que eu quero dizer que ali na salvação que se cumpriu em Cristo é exigido obediência sob princípios que ele narrou e pregou, por isso implicação. Para quebrar qualquer hipótese de que nós sejamos somente salvos pelo amor de Deus, que é o que na verdade a maioria das igrejas estão se amparando, né? Que nós temos uma salvação baseada no amor de Deus, sim, e num amor incondicional, mas jurídico também, porque exige obediência e rege princípios. Então, quando ele pega esse termo adoção para aplicar no que ele estava pregando para a igreja, o interesse dele ali realmente era dizer àqueles que estavam lá, de que no acontecimento redentivo de Jesus não existe só o amor de Deus, mas a justiça. E a exigência de que todos ali estejam adequados em obediência a esse acontecimento firmado por Deus na vida do seu único filho. Que é o que, na verdade, a sociedade religiosa está querendo rejeitar agora. Como já falei aqui para vocês. Um se direciona cada um debate no seu ponto de vista, mas o que prevalece nos aspectos dos debates teológicos é isso. Deus ama e o mais importante é isso. Não, não é o mais importante. É um dos detalhes. Importante também será isso. Quem vai viver esse amor e vai acatar e aceitar as exigências da participação da graça de Deus, que está muito presente e profundamente revelado na pessoa de Jesus. Quando ele deixa muito claro e estampado que quem não obedece à palavra dele, não se sujeita a ele, não se salva. Então, de que vale experimentar o amor de Deus, mas negar a palavra dele? Que é o que na verdade está acontecendo agora. Então, Paulo está trabalhando essa natureza jurídica, esses princípios e normas de obediência e participação na graça de Deus e no seu amor. Que a igreja na época, pela filosofia, pelas mesmas razões atuais da igreja contaminada e corrupta, estava cedendo, abandonando. E isso é muito claro na época dele, como também dos demais apóstolos. Amém? Então, por que a palavra adoção? Porque segundo o acordo com o direito helenístico, quando você entrava num processo administrativo para adotar alguém, as regras eram fixadas pelo pai, não pelo Estado. Que diríamos que o pai tinha direito de fixar a seguinte determinação perante o Estado e a política da época: que ele podia indicar um herdeiro sem haver relação familiar. Então a palavra adoção, na época de Paulo, ela era realmente um termo administrativo e jurídico para adoção literal de um estranho, de uma criança, por parte de um pai, que obviamente por afeto ou por alguma história ligada a essa criança, não vale a pena aqui entrar nesse mérito, que iria indicá-lo como participante, ou então, isso, único herdeiro. Então o que acontecia? Por isso que Paulo usou esse termo técnico. Então o pai, já indicando quem seria esse herdeiro, que não leva
relação sanguínea com a família, e ele também não era obrigado a indicar alguém da família, e porque ele indicou alguém que não era, o que acontecia? Se esse indicado fosse uma criança, ele contratava um tutor, esse tutor assumia a proteção dessa criança, e proteção administrativa. Quando eu falo criança, estranho, tá? Porque não é da família. E ele ficaria com essa criança por um tempo determinado, que diz lá, a história lá, que seria 20 anos, até a criança atingir, né, o seu status de maturidade, para poder assumir uma posição dessa, de poder administrar, ou até mesmo representar os assuntos e os negócios da família. A questão é que para o Estado reconhecer que essa criança realmente foi adotada legitimamente pelo pai, essa criança precisaria viver esse processo administrativo e jurídico de crescimento e preparação de consciência. Tá? Não existia adoção de gente grande naquela época. A adoção só era permitida para crianças. Os irmãos entenderam? Então, quando Paulo ele usa a expressão tutor, e até ele usa uma outra expressão também, curadores, que se refere a escravos, ele está entrando exatamente neste mérito, daquele que seria nomeado para assumir a criança administrativamente pelo tempo que ela precisava até atingir a idade, e assim poder ter direitos à herança e aos negócios da família. O que ele quer dizer com a salvação de Deus usando isso? Esse é o ponto. É onde ele, obviamente, torna isso um elemento teológico, para deixar muito claro para aqueles que iam ler a carta dele, que da mesma forma que a salvação de Deus, a sua graça, a sua misericórdia se manifestou em favor à humanidade, aos homens, há uma preocupação de como ela irá se cumprir. Ela chegou, está aberto, todo mundo pode participar, mas existem orientações e princípios de participação, e um nomeado, e um indicado que vai assumir a frente administrativa desse processo. Então, por mais que a salvação ela seja universal, abrangente no que diz respeito ao homem e o amor de Deus por ele, existe um indicado, um nomeado, para dar essas instruções e essas orientações de fé e teológica de como o homem vai poder se salvar, ou quais seriam os princípios e as normas dessa obediência. A indicação do termo aqui, por ele, tem essa tarefa e esse objetivo. E não é de proteger, agora eu vou reverter aqui, não é de proteger juridicamente e administrativamente quem vai se salvar, mas quem pagou pela salvação. Está me ouvindo aqui? Que ela não pode ser de forma nenhuma barateada, vendida a qualquer preço. O acontecimento de Cristo é como esse homem aqui está trabalhando. O acontecimento da vida dele e do que foi planejado de Deus nele, para nós, isso precisa ser trabalhado com dedicação, obediência e zelo. Para que não aconteça isso, religião. Para que não aconteça isso, a diminuição desse valor. O meu Senhor define que o evangelho é a única pedra e a mais preciosa de todas. Então não barateia, pô. Porque se salvar, por meio da salvação de Deus, ela entrar dentro de uma igreja, sentar no banco e se sentir bem, todo mundo estava no céu. Se salvar é assim, você manda para o céu quem você quer, fala, foi para o céu, como se você tivesse autoridade para isso. É a forma mais barata, mais simples, tosca, de se falar sobre fé. De se falar sobre Deus. Não há nenhuma consulta, nenhuma prova, mas ele está querendo acreditar naquilo lá. Porque ele acatou e recebeu um amor de Deus que se revela, que se manifesta dentro desses acordos
de perspectiva e interesses próprios. E não é o que está acontecendo aqui. Deus tem um plano. Esse plano se cumpriu. Mas Ele elegeu alguém que você está querendo ignorar para ser o tutor desse acontecimento de salvação na tua vida, que você tem que parar para ouvir o que Ele tem para te falar. Porque Ele vai ficar o tempo necessário até você atingir o amadurecimento. Ou a estatura dessa consciência do que você precisa saber e obedecer para se salvar, ao invés de ficar acreditando que Deus tem um plano de salvação que rejeita a vida do filho dele, para que essa salvação aconteça, se cumpra de acordo com como você quer, ou como a tua família te ensinou, ou como a tua religião te ensina. E aqui, opinião não vale para nada. E aonde eu começo aqui a entender com você com esse texto de Paulo? Quem fixou as condições dessa adoção não foi o Estado, não foi a política, foi o pai. Ele quer nomear, ele quer indicar um herdeiro que não tem o sangue dele. Mas ele definiu o quê? Que mesmo ele amando, com essa disposição de adotar um estranho e alguém que não é da família, a condição é essa, que ele atinja a maturidade, a consciência e a estatura necessária para poder herdar isso. Porque antes não vai ser colocado. Não vai ser colocado ele nessa posição. Ou seja, ele não vai ter direito enquanto ele não atingir. E o tutor está assumindo administrativamente ele, na responsabilidade de educá-lo, orientá-lo profundamente de como ele deve buscar essa indicação e esse direito. Que diríamos que seria exatamente o papel que Jesus assumiu na minha vida e na tua vida.